Louvado seja Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você, meu irmão, minha irmã, a você que está conosco nesta live. Deus te abençoe de maneira grandiosa. Neste último dia da semana, eu convido você para juntos comermos Bíblia, darmos uma meditada, né, sobre um homem diferente. Eu estou falando do apóstolo São Paulo, e também um pouco do discípulo, conhecido como um dos pastores mais novos, né, da igreja primitiva. Eu estou falando de Timóteo. Timóteo, que foi instruído não só por sua mãe, mas também por sua avó, testemunho este reforçado pelo apóstolo São Paulo. Venha comigo, quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Quero pedir que você pegue já uma Bíblia, amém? Canetinha, um papel, e vamos meditar um pouco. Porém, quero agradecer também a presença e o apoio aqui do Samuel, que está nos ajudando nesse trabalho maravilhoso para a edificação dos nossos irmãos e irmãs. A você, não só do Brasil, mas também de outros países e continentes. Oremos nesta hora. Deus de Israel continua conosco. Que o teu Espírito Santo, professor dos professores, não se ausente, Pai, desta live, mas que nos ajude, que nos ensine. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero rapidamente, também aqui antes do ensinamento, quero informar a vocês que todas as segundas, às 19 horas, na rua Francisco Pereira Lago 177, no bairro do Jaderlândia, na cidade de Castanhal, no estado do Pará, temos a doutrina, o culto de ensinamento da santa imutável palavra de Deus. Amém? Todas as segundas, a partir das 19 horas. Vamos aprender? Eu sempre tenho falado aos mensageiros da última hora no Brasil e na África que o dia de segunda-feira, o dia do ensinamento, o dia da doutrina, é simplesmente o dia do culto de libertação. Este é o verdadeiro culto de libertação. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O primeiro texto está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, né? Você vai encontrar esse texto maravilhoso e também ainda vai encontrar em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o outro é capítulo 8, verso 32. Olha que maravilha. Capítulo 8, verso 32. Continuando por aqui, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Como é que foi a sua semana? Deus tem te guardado, tem te livrado, que bênção. Quero aproveitar e pedir a você que está assistindo agora ou que vai assistir, né, no futuro, que você compartilhe esta live para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Vamos lá. Nós vamos estudar nesta live sobre os conselhos de Paulo aos jovens obreiros, obreiras e os pastores, né? Então nós teremos conselhos de Paulo para os obreiros, para as obreiras e para os pastores. Ok? Então, meus irmãos, aí você deve falar, mas pastor, eu sou bispo, né? Eu sou um presbítero. Você se enquadra aqui também. Se nós formos ver bem direitinho, analisar bem direito aí, não há diferença, né, significante entre bispo, presbítero e pastor, certo? Mas vamos na fé. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, né, nós entendemos aqui sobre Paulo. Paulo, há uma diferença muito grande do chamado do apóstolo São Paulo para o chamado dos outros 11, aí completa-se com Matias, né, para fechar novamente o número de 12 apóstolos. 12, não só apóstolos, mas discípulos, que vai além do seguidor. O seguidor, ele segue o seu líder
é enquanto o líder tem benefícios, é enquanto o líder tem algo para lhe oferecer. Porém, quando o líder não tem mais benefícios para essas pessoas que são os seguidores, estes viram as costas, lhe abandonam e vão embora. Eu estou falando de seguidores. Porém, além de seguidores, nós encontramos quem? Nós encontramos os discípulos. São três classes de pessoas que todo líder ele precisa entender que vai conviver com essas pessoas, né? Decore. Três classes. A primeira são de seguidores. A segunda, discípulo. Seguidores já expliquei para você. Agora, o discípulo é aquele, é aquela, é a pessoa que está ali para aprender, está ali para levar adiante, está ali para seguir as pegadas de seu mestre, do seu ensinador, do seu discipulador. Então, o discípulo normalmente se torna uma extensão, um braço, né? Diga-se, como uma árvore. Ela vai crescendo vários galhos, então o discípulo é mais ou menos galhos de uma árvore, galhos do seu líder. Amém? Agora tem o mais importante, né? Primeiro o seguidor. O seguidor se define bastante como pessoas que são interesseiras. O discípulo, alguém que realmente para aprender e luta para colocar em prática. Vamos recapitulando aqui no Comendo Bíblia. Primeiro, nós temos seguidores. Segundo lugar, discípulos. Agora vem a meta, que todo líder precisa lutar para alcançar, que são os filhos. Os filhos na fé. Quando você gera filhos na fé, você tem muito mais do que pessoas que têm uma multidão, um número grande de seguidores e de discípulos. Porque o filho defende o pai, o filho protege o pai, o filho, todos podem ficar contra, mas é muito difícil o filho virar as costas para o seu pai. Pai que lhe gerou, pai que lhe discipulou, pai que lhe instruiu, pai que lhe ensinou a dar os primeiros passos. Então agora responda rapidinho aqui no começo dessa live. Você se parece mais com quem? Diante de quem está te instruindo na palavra. Você se vê como um seguidor? Como um discípulo? Ou como um filho na fé? Quem gera filhos na fé, aqui entre nós, pode morrer. Que continua os ensinamentos e continuam as instruções sendo repassadas. Amém? Então, queridos, nós temos aqui o apóstolo São Paulo. Paulo não foi um apóstolo pela vontade do homem, mas pela vontade de quem? A vontade do Senhor, a vontade do Elohim, a vontade do nosso Pai, né? Do nosso Pai eterno. Foi uma escolha, né, do filho ali no caminho para Damasco. Quando nós falamos de Pai, de Filho e de Espírito Santo, algumas pessoas que fazem confusão, né? E aí o Samuel, que está aqui sendo cinegrafista, né, nos apoiando aqui nas mídias da Igreja Mensageiros da Última Hora Brasil e África, é muito interessante quando nós chegamos a esses detalhes, né, importantíssimos aqui. Mas nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos já dar uma meditada sobre esse assunto que eu traria aqui para você, para nós ganharmos tempo. Vamos aqui voltando para Paulo, né? O apóstolo São Paulo, a escolha dele foi um pouco diferente da escolha dos outros, né? Já desde o começo, né? Da sua chamada, da sua escolha, porque há uma diferença da chamada para a escolha, né? Ok, então vamos fazer da seguinte maneira. Olha aqui, nós temos aqui manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então vamos só explicar para não deixar assunto pendente. Na questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que há pessoas que fazem confusão, né? Vamos já finalizar logo esse assunto.
é fácil entender o agir de Deus, né? É fácil aprender sobre a Trindade, né? Essa palavra Trindade, para quem não sabe, pela primeira vez, quem é o pai desse ensino, quem trouxe essa palavra Trindade, que não existe na Bíblia, né? Foi um dos pais da igreja por nome de Tertuliano. E eu tenho ensinado aos mensageiros da última hora e compartilho com você agora. O Pai é Deus sobre nós, Jesus. Jesus é Deus entre nós e o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Decore, vamos memorizar. Sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando perguntarem para você, você vai dizer o Pai, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, Jeová Rafá, Jeová Samá, Jeová Sabaote e os demais atributos, né? Qualidades e funções, maneira dele agir, lindo. Deus Pai é Deus sobre nós, sobre todos. E o Filho é Deus entre nós, o Emanuel, Deus conosco. E o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Se o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, dá um amém agora aí na live. Ou aproveita para compartilhar se você está sendo alimentado ou alimentada pela palavra. Vamos agora, continuando, voltando para a questão do apóstolo São Paulo. Paulo, ele não foi só um chamado, não é isso? Vamos seguindo aqui? Não foi só um chamado, ele foi um escolhido. Eu gostaria até de fazer uma comparação. Imagine aqui, essa mão direita é Paulo, essa mão esquerda é Davi. São situações interessantes. Primeiro, no meio de tantas pessoas, Jesus, ele não só chama, mas ele escolhe muitos, como dizem em Guiné-Bissau, manga de gente, muitas pessoas são chamadas. Agora, poucos escolhidos. Saulo, que o nome original não é Saulo, mas Saul, mas a língua grega não possibilitava, né, a questão da pronúncia Saul, aí eles completavam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Até hoje, naquela região África, Oriente Médio, quando você vai andando ali já para a beiradinha da Ásia, você vai entender que se você falar Natal, as pessoas não conseguem falar essa palavra Natal. Eles vão falar Natale. Vão acrescentar o quê? Vão acrescentar o I. Então, há essa diferença. Então, por exemplo, Saul, eles não conseguiram. Então, por isso que nós conhecemos como Saulo, de Tasso, quer dizer, alguém que era de Tasso. Ok. E aí nós temos outro nome. Então, Saulo é o nome da família, nome hebraico, que é Saul, né, que é o nome original, que quer dizer o quê? Grande, elevado, né? Grande estatura. Saul, que é a origem original do Saulo. Já quando é para colocar o nome romano, já trocam e perguntam, mas como é o nome dessa criança aí, na cultura de vocês? Né? E aí eles dizem, olha, Saul significa grande. Aí ele olha e diz, tá bom, Paulo. O nome romano vai ser Paulo, que significa pequeno. Ok? Então, o apóstolo, vamos chamar de apóstolo, São Paulo, né? Vamos deixar o Saulo para trás, né? Esse nome. Inclusive, eu queria que vocês não confundissem, por favor, né? Até mesmo quando você for meditar. Eu vou até procurar aqui na harpa rapidinho, para eu falar com precisão, né? Se... Glória a Deus. Vamos procurar aqui esse louvor. O bom é que a live é ao vivo, e aqui ou você acha, ou você não acha, né? 196. É, isso mesmo. E no 196 é o que confunde muitos crentes da atualidade. E aí esses que às vezes querem aprender a Bíblia pela harpa, aí meu irmão, aí minha irmã, aí o negócio pega, né? Aqui diz aqui, olha,
Ah, já de muitos está na segunda estrofe. É o hino da harpa cristã 196, a autoria da irmã Frida Wingli, esposa de Gunnar Wingli. Eu até recomendo para vocês, o Samuel está pegando isso aqui, filho? Amém? Eu recomendo até esse livro aqui do Iva Wingli, que é o filho de Gunnar Wingli. O pai falava, filho, anota aí, vai anotando os acontecimentos. Então eu recomendo para vocês, até para vocês conhecerem um pouco mais. Né? Tem aí do Daniel Berg, Emílio Conde, tinha também da Frida, mas eu emprestei e ele tomou asas. Né? Mas tá. Então esse hino, criou, não é isso? Ok. Então, esse hino aqui, se nós não termos cuidado, nós vamos entender que Jesus mudou o nome de Paulo. Mas não mudou, não. Olha o que diz aqui. Ó. Já de muitos foi achado a rosa e provado o excelente odor e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Escute bem. Muito zeloso pela lei foi Saulo, até aqui perfeito. Perseguia o povo de Deus, perfeito. Mas é aqui que entra, que muitos confundem. Mas o quê? Mas transformado foi em um Paulo. Não, de maneira alguma, não teve a mudança de nome. Amém? Pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Inclusive, qualquer dia desse eu vou fazer uma live aqui explicando a vocês sobre a história de alguns hinos da harpa cristã. É interessante esse tema, né, Samuel? Sobre significado, por exemplo, 196, 194, 394. Temos hinos que têm significados, uma história, um pano. A gente chama isso de pano de fundo, né? Muito especial. Então vamos lá. Paulo, ele é escolhido. Falei que aqui era Paulo, aqui era Davi. Davi vai descer. Escute bem. Aqui o Senhor vem, né, e desce. A verdade é essa. Ele desce, pois ele já havia retornado ao Pai. E aqui ele encontra. E aqui ele não só chama, mas ele escolhe, né? Vamos lembrando aqui. O Samuel, lembra-me se eu esquecer, sobre onde nós vamos parar aqui em Paulo. Né? Então, Paulo, ele é escolhido na estrada para Damasco, e já o Samuel vai nos lembrar, caso a idade aqui não contribua, né? Sobre a diferença da escolha de Paulo para a escolha dos outros discípulos. Amém? A diferença da escolha de Paulo para a escolha dos outros discípulos. A missão de Paulo para a missão dos outros discípulos. Então, Davi, ele desce ao ribeiro. Ele desce ao vale para se encontrar com o gigante filisteu, de quase 3 metros de altura, segundo, né, se você for pegar os côvados, trazendo para centímetros e metros, você vai chegar aí aproximadamente 3 metros, né, faltando aí um palmo no máximo. Mas tá, ele vai descer aquele vale e ele vai escolher 5 seixos, 5 pedras. Né? E aí eu queria até que você desse uma anotada. Você que é pregador, vai pegando essa informação. Ali nós que amamos a palavra, né? Nós vemos até assim como uma ligação para aquilo que o profeta Isaías vem 700 anos antes do Senhor e diz que nasceria, né, da virgem, e aí esse que nasceria, ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meu irmão, minha irmã, Davi, com essas pedras escolhidas, ele só precisou de uma. E aí, eu vou deixar aqui na live, responda aí, faça um comentário, agora ou quando você assistir, porque a maioria vão assistir depois, eu tenho certeza. Né? Qual foi a pedra que Davi usou, na sua opinião? Vamos lá, fazendo uma conjectura.
né? Dá uma imaginada. Que pedra Davi usou para derrubar Golias? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Será que foi a paz que derrubou Golias? Pois é, então você vai dando uma meditada. Voltando, fechamos aqui. Né? O Senhor escolhe Paulo, né? Que até aquele momento era mais conhecido pelo nome Saulo, e aqui Davi vai escolher as 5 pedrinhas, e só precisa de uma. Vamos fazer agora um paralelo daquilo que eu disse. Ô Samuel, lembra-me, né? Que era a diferença da chamada dos 12, da missão dada pelo Senhor, né? Da incumbência que o Senhor colocou aos discípulos, e não somente a esses 12, não, mas aos demais. E a incumbência que o Senhor colocou sobre os ombros do apóstolo São Paulo. A escolha do Yeshua HaMashiach, né? O Senhor, Jesus, o Messias. Que lindo, é maravilhoso, né? Só o Ahavar de Deus para mudar essas vidas. Ahavar, no hebraico, significa amor. Amor, lá no sul, no sudeste, amor. Aqui no norte é amor. Lá no nordeste é amorzinho, né? Então, dá para entender. Ahavá. Se você quiser escrever essa palavra em hebraico, né? Eu não vou dar do alfabeto alfabet, né? Que é o nome do alfabeto hebraico, mas você vai anotar A-H-A-V-A acento. Como é uma live, depois você vai poder voltar aí, né? A-H-A-V-A acentinho. Ahavá. Ok? Olha a diferença. Vamos entender. Os discípulos, a missão deles é de dentro para fora. Olha só que interessante. A missão dos discípulos, a ordem, a missão para eles era o quê? De dentro para fora. Jerusalém. Vamos ler. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Vamos procurando aqui com um jeitinho. Glória seja dada ao Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Atos 1, 8. Vamos entender o que diz? Eu expliquei para vocês. Porque assim, tem pessoas que elas começam a fazer a obra de Deus, aí alguém diz assim, mas como? Por que não fazer logo em Jerusalém? Talvez a chamada da pessoa não seja como a desses que o Senhor designou. E sim como a chamada, a missão, a escolha do apóstolo São Paulo. Os discípulos é de dentro para fora, de Jerusalém para fora. Já Paulo não. É de fora para dentro. Olha, Atos dos Apóstolos, só mais uma informaçãozinha sobre Atos dos Apóstolos, você pode chamar também de Atos da Igreja. E é o único livro da Bíblia que não tem fim. Vou repetir, é o único livro da Bíblia que não tem fim. Começa a narrar aqui sobre o apóstolo São Paulo, e ele morou de aluguel e e começa a dar essas informações. Cadê? Parou. Porque eles continuam. Né? Era para ter a informação, por exemplo, que mataram o apóstolo São Paulo, né, às margens do rio Tibre, né? Tibre, não Tigre, Tibre, no rio da Itália. Mas não, parou ali. E não tem uma finalização, porque Atos da Igreja continuam. Os Atos da Igreja, hoje nessa live, é um capítulo. É mais uma continuidade. Que lindo, né? Que maravilha. Você está em qual capítulo de Atos da Igreja? Pois com as suas atitudes, com as suas ações, você escreve. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
Ele vai falar tanto, é uma condição. Tanto em Jerusalém, dentro, como em toda a Judéia. Que mais? Samaria e até os confins da terra. Ô Samuel, o senhor que está aí por trás das câmeras, você lembra que foi falado sobre as missões, né? Lá na congregação Filadélfia dos Mensageiros, que tem as missões. Tem a missão local, né? Você que está do outro lado acompanha. Vou conversar um pouco com o Samuel, você vai ouvir. Tem a missão local, tem a missão estadual, tem a missão nacional e tem a missão transcultural. Olha que coisa! Então, esse texto fala, né? Fala disso aqui, olha. Então, tem missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões transculturais. Você está em qual? Ah, pastor, eu estou aqui na local e já faz 30 anos. Tu vigia, criaturinha. Deixa de ser criatura para ser filho e filha de Deus. Porque quem é filho e filha não se conforma só nas missões locais. Tá bom? É um conselho que eu dou para você nesta hora, nesse Shabat, né? Neste sábado, dia maravilhoso. Glória a Deus. Vamos continuando. Aí ele diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, né? Olha, deixa eu só dar uma informação para vocês sobre a questão de Judéia. Quem quer aprender, amém, né? Eu creio que talvez alguém já tenha feito algum comentário, porque aqui não dá para a gente ver. O Samuel que está ali atrás, mas está. Olha, dá para pegar aqui, a altura da minha mão, para eu dar o exemplo. Galileia é como se fosse aqui nos certificados, Galileia. A Judéia é lá embaixo, região sul, né? Região rica. Olha que interessante. Galileia lá em cima, Judéia aqui. Memorize isso. Um único discípulo que não era da região pobre, da região seca do Nordeste de Israel, o único que era da região rica, que era da Judéia, pasmem. Quem era? O tesoureiro. O tesoureiro. O primeiro tesoureiro da igreja. Só para você entender. Apesar que ele morre antes aí da fundação original, que é em Atos capítulo 2. Né? Mas eu estou falando de Judas Iscariotes. Ok? Ele era dessa região. Então, todas as vezes que você for falar de Judéia e de Galileia, lembra bem, Galileia lá em cima, Judéia lá embaixo. Galileia, região pobre, Judéia, região rica. Para descer, eu vou fazer isso com o Samuel, nós vamos fazer na lousa, né? Explicando, fazendo um desenhozinho vai ficar bem mais fácil, né? Ok, então vamos lá. E aí? Está servindo para você esse conteúdo? Caso esteja, compartilhe com mais pessoas. Amém? Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então aqui nós temos, era para ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus tirando eles de onde? De dentro para fora. A missão de vocês é de dentro para fora. Agora vamos para Atos, viu, Samuel? Atos, capítulo de número 9, verso de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor falando para Ananias, não é isso? Olha só que interessante, é muito lindo. Eu acho bonita a desculpa que Ananias vai dar para o próprio Jesus. Samuel, na tua opinião, qual foi a maior desculpa da Bíblia? Você já leu até hoje, a maior desculpa porque nós temos uma desculpa primária, que é a desculpa de Moisés. Nós temos uma outra desculpa, que é do Chorão, profeta Chorão, né? Nós temos aqui, olha, interessante, olha, você que está aí, ó, né? Como diz o pessoal das igrejas denominadas como igreja de fogo, que a gente ainda vai estudar ainda sobre a diferença, porque se tem a igreja do fogo, tem a igreja da água. Então nós vamos ter que estudar essa diferença da igreja da água para a igreja do fogo. Mas o pessoal diz assim, pega a revelação aí, ó, como eu pego o manto, né? É um negócio assim, né? E tem um termo. A gente
respeita aí o seu linguajar. Para nós é um pouco diferente, mas eu entendo. Então pega a revelação, né? Não, sério mesmo. Eu vou aproveitar, já vou anotar aqui. Vamos anotar aqui no meu. Não, isso aqui já está cheio já. Outro caderninho aqui, Samuel. Me ajuda aí, Samuel. Vamos lá. Interessante. 3 desculpas, não é isso? Me ajuda aí, Samuel, aqui ao vivo. Aqui é assim, vai vindo a revelação. Vou dar até um conselho para você. Pegue o caderninho do conhecimento. O que é caderninho do conhecimento? Você vai comprando, vai escrevendo, vai anotando, vai guardando. Vai chegar um dia, o Espírito Santo vai falar para ti, vai lá no caderninho do conhecimento. Aí você vai, vamos lá. 3 desculpas. Desculpas que Deus não aceitou. Qual é a primeira? Não sei, não, sou pesado. De língua. Moshe. É isso? Moisés. O senhor falou Adão também, foi? A desculpa de Adão, já que a gente vai para essa questão do Adão aí. Nós temos quem? Jeremias. Nós poderíamos aqui colocar até Gideão também. Gideão entra, né? Mas como pode, se o Senhor é conosco e parará, papapá. Mas vamos pegar só esses aqui. Ananias. Não é isso? Depois nós vamos desenvolver isso aqui. Né? Deixa aqui no caderninho do conhecimento. Olha que ele diz assim, respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males têm feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E agora, Samuel, aqui tem um mistério. Não está falando com o próprio Senhor. É muito lindo. Você que está conosco aqui na live, era uma conversa, né? Era uma conversa dele com o próprio Senhor. Compartilhe essa live, viu? Já eu estarei orando por você. Que compartilhe e você que não compartilha, tá bom? Obediência, gera bênção. Vamos lá. Então, olha aqui. Olha que interessante. Você anotou aí, né? As 3 desculpas que Deus não aceitou. Qual é a desculpa que você está dando agora para o Senhor? Tua liderança quer colocar você para liderar aí um departamento? Não tenho aptidão para isso. Eu não tenho talento para isso, eu não tenho jeito para isso. Não tem jeito para quê? Para beber cachaça, fumar maconha? É para cheirar pó? Não! É claro que não. Seja um vaso de honra, seja um instrumento, se coloca na brecha. Só quer me botar porque alguém entregou. Glória a Deus, se entregou, Deus sabe o porquê, né? Cuidado, fique ligeiro. Então Ananias está falando com quem? Com o próprio Senhor, né? Ele começa a falar, e aqui tem poder dos principais do sacerdote. O homem era poderoso, né? E a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque ele, ou melhor, este é para mim um vaso escolhido. Era para estar vaso chamado, mas é vaso escolhido. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveite. Medite um pouco no tema. Os vasos que fizeram a diferença nas mãos de Deus. Dá o tema de uma mensagem muito bonita. Se você quiser mais informações, 091 98392 1266. Dá para você, olha, dá para Deus usar de maneira grande sobre os vasos, né? O Senhor usou os vasos escolhidos. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido. Para quê? Para levar, eita glória, o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que coisa! Os discípulos, a missão era de Jerusalém até os confins da terra. Vai Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já Paulo não. Ele é um vaso escolhido, olha só, para levar o meu nome, primeiro, ao povo lá de fora, os gentios. Gentios, lembra onde paramos? Gentios. 3 tipos de pessoas na terra. Tem o judeu, tem o gentio
e tem igreja. A promessa para o judeu é a terra. A promessa para a igreja é o céu. E a promessa para o gentio, o ímpio, aquele que não quer o Senhor, é fogo, é fogueira. Né? Então é bom ficar esperto com isso aí. Pastor, e se o judeu aceita o Senhor Jesus? Vira um messiânico, né? Que tem o tradicional, tem o judeu tradicional, tem o ortodoxo, né? Tem o... É isso mesmo. E aí tem o messiânico. Messiânico é aquele que já crê no Yeshua HaMashiach. Olha o que ele diz. Nome diante dos gentios, lá fora. Depois, dos reis. Dos reis. O Ananias, esse homem aí que você está com medo, falando, tentando inventar desculpa para mim lá, né, que ele está lá. Porque Paulo já começa jejuando, né? Interessante. Já que, se der tempo, nós vamos comentar. Já deu quantas horas já? Dá uma olhada aí nos minutos, né, para não ser uma live tão longa. O quê? 10 minutinhos? 20? Ok, não deu para ver. Está emocionado aí o filmador, então tá bom. Vamos entender aqui, voltando para cá. Dos reis, e por último, era para ele levar aos filhos de Israel. Interessante, né? Então nós temos aqui Paulo levando primeiro para os de fora, os gentios, de fora, aí ele vai entrando para os reis, e por último, dos filhos de Israel. Qual é a tua missão? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu aproveito e falo, ei, se você já conheceu alguém que disse, para que ir para a China? Para quê? Aí eu pergunto, Hudson Taylor foi fazer o que na China? Inclusive, eu até tenho um livro aqui, eu quero até recomendar para vocês. Esse livro aqui ele é muito bom. Aliança para a Evangelização das Crianças. Hudson Taylor. Ele é bom? Dá para ver aí? Um pouquinho? Ok, agora sim, dá para ver, né? E o bom é que ele é todo ilustrado. Ó. Tem as ilustrações, olha. E aí, pastor, mas é só desenho? Não, ele vai te dando os desenhos, e aí, uma hora dessa, você vai achar aqui os escritos. Nós temos aqui uma explicação primária, aqui, olha aqui, ó, explicando bem direitinho. Olha aqui, ó, como que foi o começo da história, né? Era tão pequenininho que quando o pai e a mãe, quando eles iam dormir, o Hudson Taylor ia escondido, pegava uma vela, acendia no quarto dele escondido para ler a Bíblia. Olha só, olha a arte que esse menino fazia. A arte dele, a desobediência dele era para ler a Bíblia, rapaz. Coisa bonita. Então, o Hudson Taylor foi fazer o quê? Deu fruto. Deu fruto no Chile. Daniel Berg e Gunaving, se tivesse ficado só na Suécia, apesar que eles foram para os Estados Unidos atrás de emprego. Aqueles livros aqui explica bem direitinho. Foram atrás de emprego na América, porque naquela época, a América era mais ou menos como hoje Santa Catarina, Goiânia, principalmente Santa Catarina para o nordestino. Eu aproveito até te dou um conselho. Você nordestino, você meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, do norte e do nordeste. Ei, você não precisa correr atrás da bênção. Elas vão te alcançar. Não adianta correr, não. Se você estiver fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus, fora da palavra do Senhor, pode fugir. Você não passa de um Jonas. Cuidado, que a baleia pode te pegar. A baleia pode te pegar. Pastor baleia, deixa eu corrigir aqui. O grande peixe. Amém? Perdoe-me por esse erro e essa minha ignorância. Não é baleia. A Bíblia no original não fala de baleia. É um grande peixe. Um peixe grande. Mas eu creio que não foi uma piaba também, não. É um peixe bem maior. Mas para que ir para tão longe? E por que Daniel Berg? Foram, no caso, lá para os Estados Unidos, mas lá numa oração da tarde, Deus mostra para eles, usa um irmão lá em profecia, e eles vão para Belém. E aí eles vão pesquisar lá na biblioteca, né, de New York, Nova York, nos Estados Unidos. E aí eles encontram, é uma província, é um lugar, assim, vem para cá.
né? E aí eu pergunto para vocês, e Jesus? Por que ele não ficou só em Nazaré, na cidade pequenininha? Por que ele não ficou só em Nazaré? Mas por que ele foi para Cafarnaum, que não fica tão pertinho? Por que ele ia para Jericó? Por que ele foi para Jerusalém, lá em João capítulo 5? Então dá para ele ficar só em Nazaré. Meu irmão, minha irmã, paremos dessa ignorância. Tem a hora de Jerusalém, tem, mas tem a hora da Judéia, tem a hora de Samaria, tem o momento dos confins da terra. Por que eu coloquei o Samuel? Tá aparecendo isso aqui, esse aviãozinho? Ok? Pelo menos um pedacinho dele? Isso aqui é para você entender que Deus ainda vai te levar dentro de uns grandes. Isso aqui é só para aumentar a tua fé, só para você entender. Deus ainda vai te levar além do Atlântico, do Índico, isso, do Pacífico. Eles são nomes de oceano. Deus pode te levar. Mas para você entrar num aviãozinho desse aqui, primeiro o Senhor te leva, sabe onde? Nas bicicletas, nas motos. Aquelas que quando você vai andando parece aquele avião, fumaça, vai deixando e todo mundo olhando, dizendo, vai estourar o motor, olha a descarga, olha aí, olha que coisa. Aguenta firme. Eu sei o que é isso. Você vai ter que fazer missões não só nessas motos de carro, a pé, e aí vai chegar uma hora que o Senhor vai te pegar pela mão e vai te levar além das fronteiras. Creia, está aqui, olha, o globo, está aí os países. O que nós precisamos fazer, na verdade, detalhe, nós somos numa introdução ainda, para entrar nos conselhos de Paulo, né? Mas eu creio que nós vamos parar hoje pela introdução. Aí depois nós vamos continuando sobre os conselhos de Paulo aos obreiros, obreiras e pastores da atualidade, né? Já está dando praticamente aí o horário, né? 40 minutos? Que coisa, né, rapaz? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar por aqui. Nós vamos finalizando nessa introdução sobre a questão das missões, né? Dando esse exemplo das missões. E aí eu finalizo essa live perguntando para você, a tua missão é de dentro para fora ou de fora para dentro? Hein? E aí? Qual é a tua missão? Como o Senhor quer te usar? Te aconselho, não se venda, não negocie a sua chamada, come Bíblia, chora aos pés do Senhor, clama a Ele que Ele vai te responder, Ele vai te usar, Ele vai te honrar. Lembre-se, a honra do homem é temporária. O homem lembra, mas é temporário, depois se esquece. Agora, quando Deus honra, é diferente. Quando Deus lembra, é diferente. Amém? Não desista, não pare. Meu telefone, se você quiser falar comigo, qualquer hora, 091 98392 1266. 091 98392 1266. Eu estou aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém? Para nós orarmos, para nós falarmos um pouco sobre as missões. Não esqueça. Estamos aqui porque somos uma família. Vamos orar? Agradecendo ao Pai, mas com uma condição: compartilhe esta live. Vá lá no compartilhar, joga no WhatsApp, nos grupos, para que algumas pessoas também sejam edificadas. Hoje foi a introdução, mas muito em breve estaremos dando continuidade e entrando aqui neste assunto. Pai bendito, Pai eterno, te louvamos, te agradecemos, te adoramos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Tu és o nosso Deus, o Deus da sabedoria, o Deus da graça, o Deus da ciência, o Deus do entendimento e das revelações. Tu és o Deus que revela os teus mistérios aos teus filhos e filhas. Abençoa o Samuel, que está me auxiliando neste trabalho, e abençoa meu irmão, minha irmã, amigos e amigas. Abençoa a minha família também. Senhor, abençoa a todos. Dá-nos, ó Pai, um final de dia na tua presença. Não nos deixe cair em tentação.
mas livra-nos do mal. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus.